Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo Soares, da CBF Academy, e hoje estamos aqui no CBF Academy Talks Além do Jogo, para falar um pouquinho das ciências da saúde, trabalho interdisciplinar. Esse é mais um projeto aqui da CBF Academy, semanal, que permite acesso gratuito aos nossos professores e outros especialistas do futebol que se juntam a nós para debater assuntos atuais do nosso mercado. Hoje, nós temos a honra de receber nosso grande mestre, Fábio Mazaregian, preparador físico da Seleção Brasileira. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Ricardo? É um prazer falar com vocês e é um prazer poder participar junto com nossos colegas que estão nos assistindo nesse momento. Hoje é um dia muito interessante, já que sempre nós acreditamos no trabalho de uma comissão técnica multi-interdisciplinar. E nós vamos apresentar para vocês como se dá uma convocação da seleção brasileira no que diz respeito às ciências do treinamento esportivo ou às ciências da saúde. Ele diz uma linha do tempo num período pré-convocatório ou pré-convocação, no período de apresentação e num período pós-convocatório. Nós temos, então, uma linha do tempo onde nós vamos dissecar tudo o que acontece desde antes da convocação até o pós-convocação. É extremamente novo para quem não está ambientado no convívio de uma seleção brasileira ou de uma outra seleção internacional, mas extremamente também enriquecedor a todos nós. Legal, Fábio. Nós temos hoje também com a gente Guilherme Passos, fisiologista da Seleção Brasileira. Tudo bem, Gui? Tudo bom, Ricardo? Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, participar nessa mesa que vai falar um pouco do nosso trabalho, né? Nós que estamos trabalhando diretamente na CBF. Então, é um grande prazer poder compartilhar isso com todos e passar a todos um pouquinho do que a gente tem feito na Seleção Brasileira. Muito legal, Gui. Nós hoje temos também Ricardo Sasaki, fisioterapeuta da Seleção Brasileira. E aí, Ricardo, tudo bem? Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria agradecer primeiramente ao Maurício e à Priscila pelo convite. E é muito bom estar junto novamente, participando com esses amigos da seleção, porque, da minha parte, eu estou com muita saudade das convocações e principalmente de trabalhar junto na seleção brasileira, que é uma coisa muito boa, pessoal. Obrigado. Legal, Ricardo. Nós temos também aqui com a gente o nosso doutor Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira. E aí, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os meus colegas aí da comissão técnica, Fábio, Guilherme Passos, Sasaki e Andréia. Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite, Maurício e Priscila. E muito bacana essa iniciativa da CBF Academy, para que a gente possa conversar um pouquinho, né? Eu acho que existe muita curiosidade sobre esses bastidores do trabalho que é feito na seleção. Todo brasileiro que gosta de futebol sempre, né, procura, pergunta e quer saber como é que é o trabalho que é feito nos bastidores, porque o que está lá dentro do campo, né, quando o jogo começa, isso é muito público, mas o trabalho que é feito por trás disso, muitas vezes, ele não é tão mostrado. Como disse muito bem o Sasaki, é bom reencontrar com, né, esses amigos que praticamente aí já vai fazer quase 10, 11 meses aí que a gente não se vê, desde a última convocação no passado. Esse foi um ano atípico, né? Normalmente a gente tem convocação quase que todo mês, mas é muito bom reencontrar todos. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Obrigado pelo convite. Legal. Para fechar esse time de estrelas, eu chamo agora a doutora Andréia Picanso, nutróloga da Seleção Brasileira. Tudo bem, doutora? Oi, Ricardo, tudo bem? Não querendo ser repetitiva, mas também agradecer o convite. É um prazer enorme estar fazendo parte aí desse evento e um prazer ainda maior de estar com o pessoal do Departamento Médico da Seleção Brasileira. É com muita alegria que eu revejo também os colegas e a gente participa desse evento com vocês. Legal. Bom, pessoal, hoje o nosso programa será um pouquinho diferente. Nós vamos pontuar aí 4 momentos e todos os nossos convidados vão comentar dentro das suas áreas de expertise. E quem vai conduzir todo esse debate é o Fábio. Fábio, passa a bola agora para você. Vai lá. Obrigado, Ricardo. Agora inicia a nossa jornada pela linha do tempo da seleção brasileira. Vamos visitar os períodos da pré-convocação, convocação,
falar da apresentação em competições amistosos ou eliminatórias e fechar com o período pós-convocação, ou também chamado de período pós-convocatório. Vamos iniciar, então, com um período de pré-convocação. Esse período se inicia quando o Tite e os seus auxiliares técnicos nos passam uma lista de aproximadamente 35 a 40 atletas. Nesse momento, nós seguimos esses 35, 40 atletas semanalmente. Quantos jogos eles fazem por semana? Se aconteceu alguma coisa com esse atleta ou não. Nós temos contato constante com os atletas e clubes, seja aconteça alguma coisa com esse atleta também ou não. Monitoramento de lesão, banco de dados, relatórios da comissão técnica, planejamento pré-viagem, ainda com a compra e manutenção dos materiais. Estou apenas lendo para vocês esse primeiro slide e quero mostrar a vocês como é difícil também esse primeiro período chamado de pré-convocação. A maioria dos nossos atletas jogam no exterior, principalmente na Europa. E parte de nós, através de consulta a sites que nos dão, rodada a rodada, jogos dos campeonatos europeus, se esses atletas estão participando ou não dos jogos. Caso eles não venham a participar, prontamente eu entro em contato com o atleta ou até com o clube. E se ele apresenta algum tipo de lesão, entre em contato com o Dr. Rodrigo. E aí o Dr. Rodrigo vai entrar em contato com a comissão técnica, com o departamento médico desses clubes. Certo, Rodrigo? E aí você, com sua larga experiência, conversando com os médicos, já tem parcialmente um diagnóstico, e aí eu queria que você explanasse um pouco mais dessa sua relação com os médicos dos clubes europeus. Bom, Fábio, é isso mesmo que você colocou. Então, essa etapa pré-convocação é uma etapa onde nós temos aí uma parte desse trabalho sendo do acompanhamento dos atletas, né? E, além disso, também uma outra parte, que é uma parte de planejamento do que nós faremos durante a nossa apresentação. Quando a gente fala primeiro dessa parte de contato com os atletas, é muito importante hoje em dia, né? A CBF tem um setor que acompanha e monitora todos os jogadores, não só do ponto de vista, né, claro, se eles estão participando ou não, entra um pouco na sua parte, na parte do Guilherme, sobre acompanhar tempo de jogo, quantos jogos eles jogaram, para a gente poder ter essa sequência. E quando existe alguma intercorrência que o atleta está fora, a gente tenta descobrir o que aconteceu e entra em contato com o médico, com o departamento médico do clube. Nesse momento, nós entendemos o que está acontecendo, por que o atleta não está treinando ou não está jogando. Alimentado, então, por essas informações, nós fazemos uma consulta ativa aos clubes e vamos entender o que se passa. Eu peço para os clubes que nos enviem os exames que o atleta fez e nós vamos começar a fazer, né, um diagnóstico à distância. É sempre muito difícil, essa é uma das dificuldades que nós temos, porque o nosso diagnóstico e a nossa conduta médica, muitas vezes ela vai se basear numa conversa com o jogador, nos exames que são, hoje em dia, né, temos várias ferramentas para acessar esses exames à distância, mas eu não tenho a oportunidade de examinar o jogador, de realizar testes, uma avaliação física bem detalhada. Então, baseado muito na informação que nós temos do jogador, nos exames de imagem e nessa confiança mútua que existe entre os departamentos médicos, no caso da seleção brasileira e dos clubes, nós vamos traçar, então, um tempo que esse atleta precisará ficar afastado, e aí nós entramos em contato diretamente com a comissão técnica e passamos para o Tite, para toda a comissão, a nossa impressão sobre quanto tempo esse atleta ficará de fora, se esse tempo existe um tempo suficiente para que ele seja convocado e para que ele esteja apto para a sua apresentação, né? Lembrando que quando a gente fala de convocação para jogos amistosos ou eliminatórios, é uma realidade. Quando a gente pensa em convocação para competições, que é um prazo muito mais longo, é uma outra realidade. No caso de eliminatórias e amistosos, nós precisamos do atleta pronto já para o primeiro dia de apresentação,
porque nós não vamos ter tempo de recuperar nenhum atleta, ele tem que chegar, ele vai fazer 3 treinos, às vezes um pouco mais, e já vai jogar, então não existe tempo de recuperação. Diferente, por exemplo, uma preparação para uma Copa do Mundo, onde nós vamos nos concentrar aí semanas antes, e nós temos uma margem para tentar recuperar aquele atleta quando a comissão técnica entende que essa é uma situação viável e ela se faz necessária por uma necessidade também do próprio grupo. Vale a pena ressaltar, Rodrigo, só para que vocês possam nos entender, que a convocação sempre deve ser feita 15 dias antes da apresentação desses atletas. Isso é um regulamento da FIFA, e nós somos e temos que respeitar esse regulamento da FIFA. Queria também ressaltar, Rodrigo e companheiros da mesa aqui, em conversas nossas da comissão técnica, nós criamos o que nós chamamos de gestão humanizada. Então, qualquer atleta que esteja nessa pré-convocação, esses 35 ou 40 atletas, caso tenha alguma lesão, além desse contato que o Rodrigo faz, que o doutor Rodrigo faz com as comissões técnicas, com o departamento médico dos clubes, sejam brasileiros ou europeus, eu também costumo ligar a esses atletas para saber, para dar um carinho a ele. Você está nos nossos planos, não sei se você será convocado ou não, mas nós queremos contar com você, então se recupere o mais rápido possível, nós temos confiança no seu trabalho. Isso é o que nós chamamos de gestão humanizada. Esse contato, então, ele é constante. Por favor, Rodrigo, pode falar. Só complementando, exato, eu acho que eu talvez não tenha sido claro, esse contato com o atleta, ele se faz importante também do ponto de vista médico, até porque como eu não tenho um exame físico, eu me baseio muito naquilo que o atleta me passa, né? Claro que quando se trata de uma situação, né, usual, mais simples, tudo bem, mas uma lesão mais séria, é importante a observação do atleta, o atleta é quem melhor conhece seu corpo, e a gente tenta falar com eles para interpretar melhor os exames, que na verdade são exames complementares, né? Mas na falta de um exame físico bem feito, é o que a gente tem. Então, vocês imaginam isso que o Fábio colocou, a dificuldade. Então, eu estou lá, 3 dias antes da convocação, um jogador machucou, o Tite quer saber se ele pode convocar o jogador, mas na verdade ele está convocando o jogador para daí a 15 dias, 16 dias. Então, a gente tem que entender esse prazo para poder passar uma previsão com uma antecedência grande das condições do atleta naquele momento da apresentação, né, Fábio? Verdade. E com isso, nós vamos monitorando as lesões desses atletas. E em conversa com o Guilherme aqui na sede da CBF, nós criamos um banco de dados das lesões. Guilherme, fala um pouco mais a respeito disso para os nossos ouvintes. Bom, Fábio, o meu trabalho, né, nesse período pré-convocatório envolve muito essa gestão de dados, né? Eu trabalho um pouco com isso, apesar da minha função ser fisiologista, ela envolve uma gestão de informação muito grande, que é o que eu consigo contribuir bastante nesse período. Então, a gente consegue, com alguns softwares de business intelligence, né, que é esses softwares que integram várias fontes de dados, a gente consegue colocar tudo junto numa mesma plataforma, tanto dados médicos, que o doutor, após a conversa com o atleta, ele nos passa um exame, ou, por exemplo, o próprio diagnóstico dele a respeito daquela lesão, nós colocamos dentro desse sistema, até mesmo o vídeo da lesão do atleta, por exemplo, se a gente identifica que o atleta lesionou num determinado momento e acredita que foi aquele momento da lesão, a gente grava esse vídeo, coloca junto no mesmo local, porque isso também é importante para a interpretação dos profissionais, como o Sasaki, o próprio doutor, no mecanismo da lesão e tudo mais. Então, a gente também tem esse trabalho de recolher todas as informações, colocar nesse sistema, que você também passa conversando com os atletas, e disponibilizar isso de uma maneira bem palatável, digamos assim, para toda a comissão técnica, e para que eles possam acessar isso de uma maneira fácil e rápida. Então, envolve muito isso, essa gestão de informação prévia à convocação. Agora, esse banco de dados que nós criamos, nós estamos melhorando a cada dia. E o Sasaki, a partir da próxima convocação, vai receber, antes dos atletas chegarem, um banco de dados, um relatório pormenorizado das lesões que esses atletas tiveram nos últimos 2 a 4 anos. Sasaki, você acha importante para você ter acesso a esses dados, saber por quais lesões esses atletas tenham passado, se são lesões agudas ou crônicas?
Oi, Fábio. Lógico, super importante. Eu acho que isso daí dá uma sustentação para a gente em dois aspectos. De que maneira nós vamos poder tratar esse atleta lá ou trabalhar com esse atleta para que ele venha desempenhar o melhor papel dele durante esse período da convocação. E uma coisa que poucas pessoas se importam com isso, mas é o contato que a gente tem que ter com o pessoal para o material que nós vamos levar para as convocações. Então, dependendo, como o Rodrigo já colocou, uma convocação de amistosos ou de eliminatória, que são de tiro curto, que a gente chama, a gente vai ter que ter um determinado tipo de material que a gente está levando pelo deslocamento que a gente tem. Então, a gente sabendo desses atletas que estão sendo convocados, da necessidade do material ou do equipamento que eles vão utilizar, a gente pode incluir isso. Então, facilita muito a nossa logística também de deslocamento nas nossas viagens. Olha, o Jorge Pereira nos fez uma pergunta aqui. Vocês conseguem analisar como estão os jogadores antes das convocações? Jorge, existe uma relação que nós criamos com os clubes brasileiros e europeus que nos dá a possibilidade de, antes da apresentação e não da convocação, sabermos como está cada atleta. Já que esses clubes nos enviam dados referente ao GPS desses atletas no mês que antecede a apresentação. Então, quantos treinos ele fez? Qual foi o volume e a intensidade dos treinamentos? Quais suplementos eles estão tomando? Então, todos esses dados nós recebemos desses clubes brasileiros ou europeus. Então, isso nos facilita muito a confecção de relatórios a toda a comissão técnica. E também eu consigo, a partir daí, fornecer dados à Andrea de quais suplementos eles estão utilizando. E nós readequarmos aqui a necessidade a cada um deles, ou até continuarmos com o procedimento que eles têm nos clubes, já que eles vão ficar conosco aqui nesse período de eliminatórias apenas 9 dias. O período FIFA é composto de apenas 9 dias. Então não há como mudar toda uma estratégia de suplementação alimentar. É isso mesmo, Andréia? Exatamente, Fábio. É importantíssimo a gente saber o que os atletas estão tomando, né? Qual suplemento eles já fazem uso no clube. E é importante também a gente estar atento ao momento. Como você falou, uma convocação de 9 dias, eu sei exatamente o que eu posso iniciar com o atleta ou o que não adianta. A gente tem alguns suplementos que eu preciso de 4 semanas de uso para a gente começar a ter algum resultado. Então, a betalanina, por exemplo, se o atleta não está tomando no clube, não tem por que eu começar com essa suplementação na seleção brasileira, sabendo que ela vai demorar umas 4 semanas para agir. Então, é importante a gente saber o que ele vem tomando para a gente dar essa continuidade, não ter, né, uma pausa na suplementação que ele já faz no clube. É importante também a gente já ter, se o atleta tiver algum diagnóstico de hipovitaminose, a gente manter esse tratamento, né, manter essa suplementação. Então, são informações individuais que, quando a gente tem o nome dos atletas, né, pós-convocação, a gente consegue ter informação de cada atleta e ir trabalhando em cima disso, né, para a gente saber como que o atleta vai chegar. Esse é um outro ponto que é onde tem um link muito importante com a preparação física e com a fisiologia, a gente saber como o atleta vai chegar. Eu preciso ajudar, auxiliar com a alimentação e com a suplementação, a recuperação desse atleta. Ele está no final da temporada, então isso tudo também a gente soma como informação para eu planejar. E aí, no período pré-convocação, né, que é o que a gente está focando, é principalmente o planejamento que a gente faz. Então, eu planejo, junto com o nutricionista, com a Alan Nagaoka, os cardápios da seleção. Então, a gente sempre pensa muito nos primeiros dias, o que a gente vai focar, se a gente precisa ter uma maior atenção em relação a alimentos que vão auxiliar nessa recuperação do atleta, intensidade de treino. Então, tudo isso está muito ligado, muito linkado, né, Fábio? Verdade, Andréia, verdade. Eu gostaria até de ressaltar que num planejamento para uma competição, tudo isso que nós conversamos com vocês é feito, só que até um pouco mais pormenorizado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo a vocês quanto à Copa do Mundo 2018. Nós
pedimos a todos os clubes que nos fornecessem dados mais precisos, sejam de lesões, seja de treinamento e até de suplementação alimentar. Então, me recordo que eu acabei indo a cada clube, tendo um contato direto com a sua comissão técnica, com o seu departamento médico, e requeria a eles dados sobre tudo que pertence a esse atleta. Nós sabemos que existe o sigilo médico-paciente, nós sabemos que, por vezes, os dados nutricionais ficam só de posse da nutricionista, mas eu fiquei muito feliz que, prontamente, todos esses clubes nos auxiliaram bastante com os dados de todos os atletas selecionados. Então, me lembro perfeitamente que, por exemplo, no Liverpool, tanto o seu preparador físico, o Andreas Comayer, como a sua nutricionista, me receberam com grande alegria e ficaram muito felizes em poder participar de toda a programação da pré-temporada da seleção brasileira, nos fornecendo dados dos atletas do Liverpool. E assim foi com todos os clubes europeus e clubes brasileiros. Então, o que eu vejo de muito importante ressaltar a vocês, que é esse núcleo de inteligência e informação que nós criamos aqui na CBF. Então, quando um atleta é convocado, quando ele chega à convocação, nós temos um raio-x perfeito desse atleta. Quantas lesões ele teve, se são lesões agudas ou crônicas, quais suplementos alimentares ele tem que tomar, qual é a carga aguda de treino dele, se ele vem de quantos jogos consecutivos. Então, nenhum atleta chega aqui e você não tem o histórico dele. Todos eles nós temos o histórico. E, por vezes, damos a nossa anuência ao Tite da convocação do atleta, mesmo sabendo que, por vezes, ele possa ter uma lesão crônica e que não chegará 100% das suas condições para uma competição. Não, como o Rodrigo disse, por um período de 2 jogos amistosos ou eliminatória, quando esse atleta tem que estar pronto para participar desses 2 jogos. E aí, planejamento... Pois não, por favor. Você vai entrar no planejamento, né? Que aí eu só queria ressaltar que a gente comenta muito, né? Dessa parte de dados e é nosso trabalho técnico. Aí eu acho que agora você vai entrar um pouco no que a gente faz também de gestão e de trabalho administrativo, que envolve quem está na CBF, que influencia nessa compra, nesse planejamento, que é algo que as pessoas, muitas vezes, elas têm conhecimento, algumas têm conhecimento do técnico, principalmente quem é da área técnica, mas às vezes não tem esse conhecimento dessa gestão, que envolve um pouco trabalhos até mesmo administrativos, que a gente tem interfaces com trabalhos administrativos. Perfeito, Gui. Até eu gostaria de falar e ressaltar que nós temos 2 supervisores de logística aqui, que é o Luiz Wagner e o Hamilton. Vocês não têm ideia de como eles são importantes para nós. Por quê? Por exemplo, num período curto, num período FIFA de 9 dias, quando cada atleta chegará ao Brasil ou ao país onde nós iremos jogar a primeira partida? Da onde ele vem? Qual o tempo de viagem dele? Vocês não têm noção de quanto isso é complicado. Eles vêm de locais diferentes. Vem França, Itália, Inglaterra, só que ele não vem da Itália de Roma, que tem voo direto para o Brasil, ou de Milão. Ele pode vir de Nápoles, que não tem voo direto para o Brasil. Ou eles podem estar jogando em Lecce e tem que vir para o Brasil depois. Então, isso envolve conexão. Quanto tempo de viagem ele percorrerá até chegar ao Brasil? Ele vem logo após o jogo ou um dia depois do jogo? Ele chegará na segunda-feira já, quando tem a apresentação da maioria dos atletas? Ou chegará na noite de segunda ou até na manhã de terça? Em que condições ele vai se apresentar, já que ele vem de uma partida? E aí vem o que o Rodrigo já comentou conosco, as surpresas que nós poderemos ter da apresentação desse atleta quando chega a integrar a seleção brasileira. E aí até gostaria, Rodrigo, que você explanasse alguma situação que nós tenhamos passado de o atleta jogar no seu país de origem e chegar à seleção brasileira com alguma contusão, algum trauma, alguma lesão. Isso não é raro, né, Fábio? Porque, como a gente falou lá atrás, durante a convocação, o atleta está num momento, e isso é dinâmico. Até a sua apresentação,
a situação do atleta ele vai mudando. A maioria dos atletas eles acabam jogando na véspera da sua apresentação. Uns até se apresentam um dia mais tarde, 2 dias mais tarde, exatamente porque eles acabaram tendo um jogo, dificuldade de logística para poder chegar, né? Muitas vezes a gente joga em locais onde o acesso não é tão simples, né? Temos atletas espalhados aí no mundo todo. Então, é muito importante, e a gente vai entrar nisso, eu acho que na próxima etapa, é a etapa da apresentação, onde nós precisamos de fazer, então, aí sim, o exame físico detalhado de cada um, envolvendo todas as áreas, para que a gente possa ter um perfil, né, bem fidedigno do que acontece. E aí sim nós vamos interpretar se aquele atleta ele não tem condições de treinar já no primeiro dia, se ele precisa de algum cuidado especial, se ele não tem condições de continuar conosco, que precisa ser vetado, cortado, né? Mas assim, é importante porque essa interpretação ela varia muito de acordo com o tipo de competição que a gente tem, se competições, né, convocação para períodos curtos, de 9, 10 dias, como os períodos FIFA, ou se são para períodos de competição. E interpretar também exatamente o que aconteceu. Muitas vezes nós já tivemos casos, eu lembro, de atletas que nós saímos do Brasil voando em direção à Europa, eles iam jogar, o atleta estava tudo bem, na hora que nós pousamos no aeroporto, durante o voo, tivemos lesão, chegamos, você lembra? Aeroporto de Heathrow, chegamos lá, não, presta atenção, liga para o clube, porque o jogador teve uma lesão ontem, tem que saber se vai desconvocar. Então é muito dinâmico, cada dia é uma realidade, a gente tem que estar muito atento a isso, e precisamos de um serviço de informação muito, não só muito fidedigno, mas muito ágil, porque a gente tem essa informação em tempo real. Até me antecipei, Rodrigo, desculpa, que isso é um assunto para a próxima etapa 2. Mas antes disso, Gui, você pode falar um pouquinho para a gente da compra e manutenção dos materiais? É um pouco do nosso trabalho também, que é nessa parte mais administrativa, que aí nós temos uma interface muito grande, eu e o doutor André, que olhamos muito essa parte aí para a seleção, juntamente com o Sasaki, na parte de materiais fisioterápicos, com o doutor Lasmar, na parte de materiais médicos, e o Fábio, obviamente, na parte de materiais de preparação física, apesar que recentemente nós conseguimos, né, fazer uma inovação na granja com o suporte da CBF, das diretorias. Antes da Copa do Mundo de 2018, a gente fez lá o Centro de Excelência, então nesse aspecto de preparação física está bem desenvolvido, né? Claro que nós temos materiais bons em todas as áreas, mas eu ressalto esse que foi um projeto muito grande, que foi encabeçado aí pela parte de preparação física, o Fábio, na época era o Edu, o gestor, demos continuidade com o projeto com o Juninho, e ficou muito legal. Mas um pouco do nosso trabalho envolve essa interface com o administrativo, que se a seleção vai jogar em um determinado local, que tem uma determinada temperatura diferente, nós precisamos fazer compra de maior quantidade de suplemento alimentar, e a doutora entra com essa logística de suplemento, quanto de suplemento. Os atletas vêm de uma situação de final de temporada, por exemplo, o Sasaki tem a expectativa que esses atletas possam vir, de acordo com toda a informação, num estado mais fadigado, um número maior de atletas, então a gente faz um planejamento de compra, talvez, de materiais que vão auxiliar na recuperação física desses atletas, ou na estratégia de levarmos uma quantidade maior desses materiais, e isso acaba influenciando no Luiz Wagner ou no Hamilton, que são os responsáveis pela logística da seleção. Isso influencia em levar mais peso. Então, nós vamos lá conversar com o Marcelo, que hoje é nosso massagista, que cuida lá dos aparelhos todos. Ele vai arrumar uma estratégia de otimizar a organização desses aparelhos todos e desses equipamentos em baús para que a gente leve o mínimo de peso possível ou leve da forma mais eficiente. Então, a gente tem toda essa interface com o administrativo, com o logístico. O Fábio também conversa muito com o Luiz, devido à experiência dele em diversos países já, com a seleção e em clubes, a respeito do que a gente vai enfrentar no local, além das visitas técnicas, que também é feito nesses períodos, e tudo isso influencia nesse nosso planejamento de compra, de melhoria, qual equipamento novo é lançado no mercado, e a gente está o tempo todo estudando, lendo trabalhos científicos, para ver se tem alguma novidade que possa nos auxiliar no dia a dia. Isso também está dentro do período pré-convocação. Acredito que todos nós contribuímos um pouco nesse ponto aí de compra e manutenção de materiais. O Gui, Ricardo, vamos para a etapa 2, então, só que antes disso,
Eu já vou aqui lendo a pergunta da nossa Luana Costa. Na lista de pré-convocados, tem quantos atletas listados entre prováveis e selecionados? Como eu disse no começo da apresentação, Luana, são entre os auxiliares técnicos, junto com o Tite, nos passam entre 35 a 40 atletas para nós acompanharmos até a data da convocação. A partir do momento da convocação, nossa etapa 2, o nosso foco é somente, claro, nos atletas convocados. Continuamos seguindo quantos jogos eles estão fazendo. Se porventura eles saem no intervalo ou no decorrer das partidas. E isso, como nós estamos conversando de comissão técnica multi-interdisciplinar, os auxiliares, Matheus, Clebinho, Célia Sampaio, os próprios analistas de desempenho, Tomás e Bruno, nos fornecem informações o tempo todo. Então, eles mandam via WhatsApp, Fábio. O Gabriel Jesus saiu aos 40 minutos do primeiro tempo. Parece que ele teve um trauma. Por favor, me mandem um vídeo. Eles prontamente mandam um vídeo. Guilherme também já coleta os dados. Então, essa interação da comissão técnica é on time o tempo todo. Ela não para. Ela não tem descanso, principalmente aos finais de semana, quando os campeonatos europeus transcorrem sexta, sábado e domingo. E os nacionais também. Nós temos trabalho de domingo a domingo. Contato com todos os clubes, ele continua com uma troca oficial de informações. Nós, quando é feita a convocação, o contato com o clube desses atletas convocados, ele se aproxima cada vez mais. E isso o Guilherme pode falar um pouco mais a respeito, já que ele criou um contato com todos os fisiologistas de todos os clubes. Gui, vamos lá. Bom, hoje a gente tem uma rede, né, de contatos com os profissionais da área de fisiologia que trabalham na maioria dos clubes da Europa e também do Brasil, e a gente, de alguma forma, eles utilizam aparelhos que dão métricas similares às que a gente utiliza, ou seja, dão valores de monitoramento do jogador similares. Alguns têm idênticos aparelhos da mesma marca que a nossa, e outros aparelhos diferentes, mas que fornecem informações similares. Em algumas situações, a gente consegue, inclusive, compartilhar em tempo real com alguns fisiologistas o treino ou o próprio jogo do atleta, por exemplo, compartilhar dados de GPS, daquilo que ele fez naquele treino ou naquele jogo. Por exemplo, a gente fazia alguns contatos com, por exemplo, o Paris Saint-Germain, que era um clube que tinha frequência de jogadores convocados para a seleção brasileira. Então, o fisiologista de lá, a partir do momento que os atletas treinavam, caso tinha algum interesse da comissão técnica ou da comissão médica de uma informação mais detalhada desse atleta, eu apenas mandava um e-mail ou um WhatsApp, ele já subia na nuvem os dados, então tem um sistema de nuvem, e a gente conseguia fazer o download na CBF, integrando essas informações no nosso próprio sistema. E a cada dia a gente está melhorando esse processo de integração de dados. Quando o clube não tem a mesma ferramenta, da mesma forma, a maioria tem uma prontidão de enviar o relatório, ou seja, em PDF, um arquivo em Excel, que a gente tenta tratar essa informação e também colocar, de alguma forma, no nosso banco de dados. Então, essa relação com os clubes, ela tem sido muito tranquila e muito produtiva para nos fornecer informações úteis para a comissão médica e técnica. É interessante falar, Fábio, que às vezes até uma dúvida técnica da comissão técnica, ela traz para nós uma necessidade de informação física do atleta, né? Então, por vezes, o treinador, o Tite, ele fala, eu percebi que esse atleta, o olho do treinador é muito bom, né? Então, ele comenta, eu percebi que esse atleta estava assim, estava numa posição diferente, ou estava jogando num aspecto diferente, não estava... Eu vou lá e contacto o clube, a gente pega as informações do fisiologista, do GPS, e a gente tenta interpretar aquele número de acordo com a interpretação da comissão técnica. Não é uma interpretação fria, unicamente exclusiva do número. Ela tem, em conjunto, uma interpretação técnica e tática feita pela comissão técnica. Então, é mais ou menos isso. Nosso terceiro item, as informações médicas, físicas, fisioterápicas, nutricionais e fisiológicas, né? Elas ficam cada vez mais próximas. São 23 atletas que nós vamos segui-los a cada dia, a cada jogo.
e até por vezes a cada treino. Só que vale ressaltar aqui alguns, não problemas, né, algumas situações adversas que nós podemos ter, principalmente nos aspectos nutricionais. E a Andrea passou por isso na Copa do Mundo de 2018. Ela teve que visitar a Rússia várias vezes e estabelecer aí, conhecer as cozinhas, os locais onde nós iríamos ficar. E qual estratégia que você utilizou na Rússia, Andrea? Já que você fala russo ou não? Ou aprendeu? Fábio, esse foi o principal problema, né? O idioma. Então, a gente, como o Gui falou, dependendo do local em que é a convocação, a gente fica atento à distância, ao tempo de voo, como vocês falaram, o clima e principalmente o idioma. Então, a gente, no final de 2017, já prevendo essa dificuldade, que a gente saberia que na cozinha todos falariam, né? Principalmente russo, a gente sabe que poucos falam inglês, então a gente previu aí uma dificuldade que poderia existir junto com o nosso chefe. Então, conversando e participando muito também o Jaime Maciel, que é o chefe que tem anos de experiência, e ele incrivelmente se comunica muito bem em qualquer língua, mas em russo a gente precisava de uma solução. Então, nessas viagens, eu fui 2 vezes, como o Fábio falou, em novembro e em fevereiro, a busca de um brasileiro, de preferência, que conhecesse a culinária brasileira também, um chefe brasileiro, e que falasse russo fluentemente. A gente conseguiu, a gente encontrou essa pessoa, um chefe que estava já há mais de 10 anos na Rússia, o John, e, sem dúvida alguma, no início foi de extrema importância para que a gente pudesse ter dentro da cozinha um entendimento e ter uma pessoa que conhecesse também a alimentação, porque na convocação da seleção brasileira, a gente quer dar um carinho também para o atleta, quer que eles se sintam em casa, mesmo estando em outro país. Então, a nossa alimentação é muito brasileira, é arroz, feijão, então a gente quer manter isso, e por isso a gente precisa, né, de um chefe que faça esse tipo de alimento com muita maestria, como o Jaime faz. Então, a Rússia, a gente se preparou dessa forma e acredito que a gente tenha conseguido vencer esse obstáculo, né, Fábio, de uma forma com bastante sucesso. Verdade. E indo para o nosso quarto item, o contato com o Luiz Wagner e com o Hamilton o tempo todo é importante para nós estabelecermos qual vai ser o melhor roteiro, a melhor viagem, para que seja melhor para as estratégias de recuperação, os locais de treinamento, jogos e assim por diante, né? Eu só queria aproveitar para ressaltar aqui uma situação que nós passamos para as eliminatórias da Copa de 2018, que é entre a etapa 2 e a etapa 3, ou seja, do período da convocação até o período de apresentação, nós tínhamos 2 a 3 atletas que jogavam na China. E pós-convocação, esses atletas praticamente já não jogavam mais, não existia mais jogo do campeonato chinês. E nós pedíamos a eles, caso Renato Augusto, Gil e Paulinho, que eles viessem o mais rapidamente ao Brasil, por 2 motivos. O primeiro motivo era a adaptação ao fuso horário nacional. São 12 horas de fuso horário. Então, eles vinham ao Brasil logo que acabava o seu último jogo, e já na terça-feira, eu, o Kleber, Matheus, os 2 auxiliares técnicos, ministrávamos treinos a eles, utilizando a sede, ou seja, do Flamengo, Fluminense, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, para que eles se adaptassem ao fuso horário o mais rápido possível e pudessem treinar com a realidade do futebol brasileiro. Pedíamos várias vezes para que os clubes, esses clubes onde nós treinávamos, nos mandassem atletas da base e que pudessem fazer treinos de 12 a 16 atletas aproximadamente. Então, isso acelerava muito o processo de adaptação ao fuso horário, como também do processo de readaptação ao futebol brasileiro, e foi de grande valia. Então, só queria fazer esse à parte aí com vocês, e ir para o nosso último item, que é a análise das informações recebidas dos clubes. Porque não adianta nada você receber a informação e não utilizá-la. Nós temos que utilizá-la. E aí gostaria que o Guilherme participasse mais uma vez junto com o Sasaki
da importância de você receber essas informações, poder detalhá-las para, como no item anterior, na etapa 1, fornecer esse relatório a toda a comissão técnica. Fábio, eu acho que a gente pode voltar até um pouquinho e colocar até o aspecto do Luiz Wagner e do Hamilton ainda, né, Gui? Que a gente tem até o layout que a gente monta hoje do nosso departamento, que ficou a fisiologia, o departamento médico e a fisioterapia, os três no mesmo ambiente. Então, eles procuram achar um quarto dentro dos hotéis ou das acomodações onde a gente vai se encontrar, que possa acomodar os três juntos, por causa que dá importância até pelo tema da equipe interdisciplinar, né? Como é aplicado isso hoje dentro do nosso grupo aí, desse trabalho. E com relação aos dados que chegam importantes para nós, a troca, que principalmente eu e o Guilherme, a gente procura ter, junto com o Lasmar, na chegada do jogador, porque o que o Fábio estava comentando sobre o atleta chegar, e cada um, ele vem de um determinado lugar, então a gente procura selecionar cada um. Se é o problema do fuso, a gente vai tentar entrar com um tipo de trabalho, se os dados deles estão vindo, se o atleta está vindo de uma sequência de jogos muito grande, o Guilherme tenta passar isso para a gente dentro da fisioterapia procura fazer o trabalho de recovery, de recuperação desse atleta, e se ele vem de algum problema de lesão e a gente teve contato, o Lasmar entrou em contato com o clube, eles procuram passar esse tipo de trabalho e nós procuramos dar continuidade a esse tipo de trabalho, principalmente para essas competições de tiro curto, né, das eliminatórias. Mais uma coisa aí, Gui? Não, eu acho que você abordou mais ou menos tudo, né, que a gente faz nesse aspecto. Eu talvez vale ressaltar essa questão primeira que você colocou do nosso trabalho conjunto, né? Essa questão, a gente percebeu que montar o departamento fisioterápico, médico e fisiológico junto, no mesmo ambiente, e na maioria das vezes o Fábio, a doutora, também tá ali no dia a dia das convocações, é muito importante. Isso influencia na logística. De fato, o Luiz procura o maior quarto possível para a gente montar um departamento integrado, que ali eu já faço uma análise, o Sasaki já recebe a informação, ele já faz a dele, que às vezes muda a minha visão sobre a minha, ou melhora. Então, esse aspecto foi muito interessante. E em relação à análise dos números, o Sasaki já colocou tudo. Só vale ressaltar que, às vezes, em competições mais longas, costumeiramente, cabeçado pelo doutor e pelo Fábio, a gente costuma também fazer aquela reunião prévia, né? No caso da Copa América, Copa do Mundo, a gente faz uma reunião aí alguns dias antes, ou que seja online, a gente já fez algumas vezes presencial, para esse planejamento e já essa primeira análise de como os atletas podem chegar, que a gente faz um pouco de prospecção, né? Já que eles vão ter mais jogos na sequência. Mas a gente já fez várias vezes uma reunião pessoal para discutir um pouco dessas informações também, que tem sido muito rico. O Gui, só complementando um pouquinho, falando dessa etapa da convocação e voltando um pouquinho também na etapa anterior, que tudo isso, né, faz parte desse planejamento. Então, vamos trazer para uma situação até mais atual nossa. Vamos falar um pouquinho sobre o que está todo mundo vivendo, que é a situação do Covid. Então, para a gente poder entender, nesse período, a gente tem que entrar em contato frequente com os departamentos médicos, porque é importante a gente entender a situação diária, ou pelo menos semanal, de cada atleta. Quem, porventura, teve algum contágio, se o atleta não teve, se ele teve a doença já no passado, qual o exame que ele tem, ele fez algum exame que mostra que ele já está imune à doença ou não, alguém no grupo teve o contágio, está isolado, porque isso tudo são informações importantes, aí entra naquela parte ali em cima, né, das informações médicas, que vai nos dar aí um substrato para a gente poder projetar o que será feito. Então, quando nós chegarmos, o que nós faremos? Esses atletas já foram, outro item importante, os atletas já foram vacinados? Foram vacinados contra o quê? Nós vamos fazer algum tipo de vacinação quando nós nos apresentarmos? Então, baseado nessas informações, baseado na sazonalidade do local, da época e do que nós podemos ter ali no local que nós vamos jogar de doenças que são mais prevalentes, nós podemos necessitar de algum tipo de vacinação específica. Então, tudo isso entra nessa parte de informações médicas específicas de cada um,
depois do grupo e entender o que nós vamos enfrentar e traçar uma estratégia também, né, do que nós faremos juntamente com o Luiz Wagner e com o Hamilton, que faz essa questão toda da logística, porque existem situações que não são, às vezes, muito simples, né? Às vezes o atleta chega, tem que se vacinar no próprio aeroporto, porque o local exige um tipo de vacinação. Então, aí tem toda uma questão difícil de conseguir resolver todo esse processo. Rodrigo, foi legal você tocar nesse assunto, que tem uma pergunta aqui da Alice, para a doutora Andréia. Mas, Alice, eu vou te pedir para você esperar um pouco, não vai embora não, né? Porque essa pergunta vai ficar um pouquinho para frente. Ricardo, vamos passar o próximo slide, que nós vamos falar um pouquinho já da apresentação e dos jogos. Mas antes disso, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Albuquerque, uma pergunta para mim especificamente. Devido ao calendário europeu, que é diferente do sul-americano, entre parênteses, Brasil, como a preparação física tem pertinência na análise de convocados? Olha, Rodrigo, sem dúvida nenhuma, nós analisamos isso e o Tite nos pede. Por exemplo, agora, nessa fase que eles estão iniciando, os clubes já iniciaram a sua pré-temporada para a próxima temporada 2021, nós temos que saber quantos jogos cada atleta realizou, né, e quantos jogos ele tem a realizar até a data da apresentação. Isso é importante para o Tite decidir que equipe ele terá, né, se ele quer uma equipe mais móvel, uma equipe melhor preparada e assim por diante, né? Se por vezes só o aspecto técnico vai fazer a diferença. Então, nós passamos a ele uma projeção de como cada atleta poderá estar, juntamente com dados absolutos, com fatos, de quantos jogos eles poderão vir a realizar até a data da apresentação. É o máximo que nós podemos fazer, nós não temos mais dados para que nós podemos ter uma interpretação mais específica de como esse atleta irá se apresentar por um período FIFA de 9 dias. Bom, iniciando a nossa etapa 3, da apresentação à competição, ou aos jogos eliminatórios, ou a uma Copa América, ou uma Copa do Mundo. Começamos com as avaliações médicas, fisioterápicas, físicas e fisiológicas, quando nós temos uma competição. Quando nós temos apenas uma data FIFA de 9 dias para uma eliminatória ou amistoso, não há como fazer avaliações desse tipo, só avaliações de menor porte. E aí nós vamos para o tratamento diário dos atletas. Antes disso, existem algumas avaliações fisiológicas que toda vez que o atleta se apresenta, o Guilherme faz essa avaliação para saber como esse atleta está pós-partida realizada em seu clube de origem. E se ele já está recuperado ou não. Guilherme, disserta um pouco a respeito desse assunto para nós. Bom, Fábio, na hora que o atleta se apresenta, a gente já tem o histórico dele. Guilherme, nós estamos sem som. Você está sem som aí, Gui? Tá, não, eu estou ouvindo bem. Tá ouvindo aqui, Fábio? Tá ouvindo? Oi? Eu estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo também bem, Gui. Vamos lá. Quando o atleta ele se apresenta, a gente já tem esse histórico de dados, né? Mas igual nós comentamos... Nós estamos com um probleminha no som do Guilherme, né? Ainda está sem som, Guilherme. Então, antes disso, acho interessante o Sasaki falar, né, de como esses atletas se apresentam no que diz respeito a tratamento fisioterápico. Bom, Fábio, igual você já tinha comentado antes, o Gui tenta procurar passar esses dados para nós, tá? E desculpa, através Sasaki, também você está sem som agora. Não estamos Fábio, o seu está ruim. Você está sem som. Aí o pessoal do CBF Academy. Fábio, você me escuta bem? Está todo mundo sem som aqui. Ai, meu Deus. Eu estou tentando falar com ele por mensagem. Vou ligar para o Fábio. Continua falando, Gui, que eu vou falar com o Fábio. Vai falando, Gui. Vai falando. Vamos lá, vou explicar um pouco. Quando a Priscila... Acho que o Lasmar entrando em contato ali, a gente... Isso, Gui, acho que você pode seguir, eu estou tentando falar com ele. Está todo mundo ouvindo? Você está ouvindo agora, Fábio? Nós, entre nós, Priscila, nós não estamos nos escutando. Eu não consigo escutar
o que o Rodrigo fala, ou o que o Sasaki fala, Fábio, ou o que o Guilherme fala? tá todo mundo ouvindo. Ah, tá bom. Todo Então, mundo ouvindo, Fábio, só você que tá com problema. então eu estou com um problema aqui. Por favor, soluciona para mim, Priscila. Então vamos lá. Vou começar de novo. Me desculpe. Guilherme, por favor. Você é o primeiro. Então, voltando um pouco, a gente recolhe esses dados anteriormente. Na hora que o atleta se apresenta, a gente tenta coletar também quem jogou, quem não jogou, quanto tempo jogou. E na hora que ele se apresenta na seleção brasileira, é muito parecido com o que acontece no pós-jogo dos clubes, né? Que eles fazem aquela avaliação de recuperação do atleta, do estado físico do atleta após uma partida. E aí, em períodos muito curtos, a gente carrega alguns equipamentos conosco nas viagens e a gente utiliza esses equipamentos para avaliar os atletas. Então, a gente faz algumas avaliações psicométricas, a gente faz escalas perceptivas, algumas escalas perceptivas com esses atletas, eles respondem questionários para nós. Então, eles falam no questionário se estão cansados, se estão com dor, o nível de cansaço que eles estão. Eu pego essas informações, eu também faço algumas avaliações de marcadores bioquímicos, né, para tentar fazer uma estimativa de um possível dano muscular que esse atleta tenha tido durante o jogo anterior, e também faço uma avaliação termográfica, que é uma foto que a gente retira do atleta. Essa é uma câmera específica que ela mede a temperatura da pele de forma infravermelha, e essa câmera, ela também, com ela, nós podemos ter estimativas de um possível estado alterado de temperatura numa determinada musculatura, numa determinada região. E juntando essas informações, bioquímica, percepção do atleta e algumas informações que o Sasaki coleta, a gente chega no raciocínio, né? A gente interpreta essa informação, o doutor e o Fábio, e aí consegue passar uma informação mais objetiva para a comissão técnica a respeito do estado de recuperação. E também planejamos como será o processo de recuperação e os métodos utilizados de recuperação desse atleta. Eu acho que o Sasaki pode comentar um pouquinho. A gente trabalha muito junto nesse processo inicial de avaliação dos atletas. Ele pode comentar um pouquinho como eu passo, como ele também vê esses números e utiliza na sua prática. Tá certo, Gui. Eu acho que é importante, e eu gosto de até deixar dividido, eu comento muito isso com o Gui, quando a gente está junto fazendo as avaliações, que ele faz uma avaliação que eu falo que é metabólica, e eu faço uma avaliação funcional, e através desses números, desses dados, a gente nós procuramos achar o melhor trabalho para que esse atleta venha a realizar. Ele pode ser um trabalho que a gente dividiu hoje de recovery, para recuperação desse atleta, dependendo dos dados, do que ele vai estar apresentando nesse primeiro momento, ou até ampliar isso mesmo com um trabalho com uma queixa de dor muscular, que aí entraria o LASMAR até com um outro tipo de avaliação. O LASMAR leva um ultrassom diagnóstico junto também, e quando necessário ele entra já em ação com isso. Então nós procuramos dividir esses trabalhos em cima dessas avaliações, que eu acho que o Gui foi muito claro no que ele passou, o forte, a parte básica desse trabalho para orientar o que nós vamos fazer nesse primeiro momento com os atletas, seria essa parte. Eu acho que até seria interessante, Gui, a gente deixar dividido também que determinados períodos da convocação, como foi feita a questão, com relação ao primeiro semestre, que seria o final de temporada para os atletas lá, normalmente os atletas chegam com um tipo de queixa para nós, que seria março e junho, né? Março e junho. E no segundo semestre são outros tipos de queixas com relação a setembro, outubro e novembro. A gente vê uma distinção muito grande disso nos períodos das convocações. E uma outra coisa muito importante também que eu vejo, e que o Fábio até citou já com relação ao fuso, ele tinha citado com relação à China, mas esses atletas que vêm, quando eles têm dificuldade com o fuso, a gente sempre tem uma dificuldade maior de botar esse atleta em condições melhores para o treinamento. Então, são dados que a gente procura trazer antes para nós e fazer o nosso planejamento para que o atleta possa estar de melhor dentro dos treinamentos. Nessa questão do sono, Sassá, que você comentou, a doutora Andréia também, cada vez mais ela investiga alguns meios e recursos que a gente pode utilizar
e a gente tenta utilizar nas convocações aí com algumas orientações aos atletas para que a gente também otimize essa volta ao ciclo circadiano dele, né, a uma situação mais natural do atleta, para que ele adapte na região que a gente tiver do jogo, né, da cidade do jogo. Então, a doutora pode falar um pouco para a gente também, contribuir nesse aspecto nutricional, que a gente já utilizou algumas vezes, né, doutora, e vem cada vez mais melhorando. Com certeza, Gui. É importante, né, esse período que o atleta vem, principalmente prévio às grandes competições, Copa América, Copa do Mundo, que é no meio do ano normalmente, e que o Sasaki falou que eles chegam já com, né, eles estão no final de temporada, então o nosso foco inicial é recuperação. O atleta ele precisa se recuperar para iniciar, né, todo o treinamento, e a recuperação envolve sempre o descanso, né? Então, o sono, a importância do sono, a alimentação, a gente entra com suplementação quando é necessário, a orientação da importância do sono, então, medidas básicas, muitas vezes, né, de manter, não ter luminosidade, não ter som, tudo isso interfere muito na qualidade do sono do atleta. E a gente tentar... Estou ouvindo aí no pessoal falar, olha que coisa. O fuso, né? Quando tem uma alteração de fuso muito grande, muitas vezes alguns a gente individualiza um uso de melatonina para uma indução do sono ou da cafeína para auxiliar, né, esse atleta nos treinamentos. Então, muito junto com a fisiologia, a parte médica vem com essa preocupação de auxiliar ao máximo a recuperação desse atleta para que ele esteja pronto o mais rápido possível. Então, uma boa alimentação, a gente sempre se preocupa muito com a qualidade nutricional dos alimentos. Então, a gente procura alguns alimentos à noite que possam auxiliar no sono. Então, tudo isso é pensado antes de fazer o cardápio. Outros alimentos que auxiliam na recuperação. Então, a gente tem esses alimentos funcionais que a gente pode simplesmente aumentar a ingesta, né? Não é para se alimentar só disso, mas aumentar essa ingesta. E para o momento de treino também, focando aí em suplementos que possam auxiliar e melhorar a performance. Então, são várias estratégias que a gente planeja com bastante antecedência. E, claro, durante a convocação, a gente teve uma lesão, a gente vai individualizar isso, focar naquele atleta, orientar o que ele precisa se alimentar, o que ele precisa priorizar, se o atleta vai ficar com uma redução muito grande da carga de treino, a gente tomar cuidado para não ter, né, um ganho de peso nesse período, que ele vai estar imobilizado de repente. Então, a gente está, durante a competição e durante esse período, sempre individualizando ao máximo a suplementação e essas orientações para que a gente otimize a recuperação e a performance desses atletas. Pensando um pouco no início ali do trabalho, nessa avaliação inicial, situações que nós já passamos, eu acho que o doutor pode falar um pouco para nós, como que é essa tomada de decisão ali no momento que o atleta chega, a gente faz as avaliações, encontra talvez alguma coisa alterada e como é que é nosso trabalho, né, e a tomada de decisão para levar o atleta para fazer um exame, para detectar uma possível lesão ou uma possível intercorrência maior que o impossibilite de treinar ou iniciar os treinamentos com a seleção brasileira. Isso aí a gente volta, né, no que nós pincelamos ali no início, tudo depende da competição que nós temos pela frente, ou seja, depende do tempo que nós temos para ter esse atleta nas suas melhores condições. Quando o tempo é muito curto, então ele chega para 3, 4 dias depois jogar, descansa 2 dias e joga de novo, nós praticamente não temos muito tempo de ajustar ou de corrigir qualquer coisa. Se o atleta não tem condições de treinar no primeiro ou no máximo no segundo dia, ele não tem condições de continuar conosco, e aí sim tem que ser uma tomada de decisão rápida, porque nós temos que trazer um novo atleta, existe sempre um problema logístico, muitas vezes nós estamos em locais difíceis, temos que imaginar que o jogador está em algum local que ele, muitas vezes, o clube o liberou, ele não está ali, né, no dia seguinte ele foi liberado para sair para um outro local. Então, isso é um primeiro problema. Quando nós temos uma competição,
ou seja, nós vamos nos apresentar e vamos ter aí 2 semanas, 3 semanas para treinamento e depois que iremos iniciar uma competição, aí cabe uma avaliação também muito precisa, porque eu tenho que passar uma impressão para a comissão técnica de quando aquele atleta teria condições de treinar normalmente, né? Então, muitas vezes, essa avaliação médica e fisioterápica inicial, no primeiro dia, ela é fundamental, porque às vezes nós observamos, e já vivenciamos isso em outras ocasiões, né? Todos nós aqui estivemos juntos em algumas ocasiões, que nós detectamos alguns atletas com alterações e que muitas vezes essas alterações estavam prejudicando até a sua performance. Então ele vinha jogando no clube, né? Então ele se apresentou, e aí quando vocês fazem aquela análise lá estatística, vocês conseguem ver que não, ele jogou praticamente os últimos jogos, e você vai ver, ele saiu ali com 15, 20 minutos do segundo tempo, ele caiu sua performance, a gente começa a entender um pouco mais. Muitas vezes ele vem com uma lesão ali oculta ou com algum desequilíbrio físico que está limitando a sua performance. E nessa situação, nós temos que traçar, então, primeiro um diagnóstico muito claro, o que ele tem, depois traçar o plano de ação. Então, o que nós vamos fazer, quanto tempo nós precisamos de trabalhar com esse atleta, quando ele teria condições de voltar ao grupo, e aí sim passar para a comissão técnica. Olha, daqui a X dias ele tem condição de treinar no campo, fazendo esse tipo de trabalho, depois, a segunda etapa, ele teria condições de treinar com o grupo, e ele estará pronto, sem restrições, nessa data. Porque, baseado nisso, aí nós vamos sentar naquela reunião que nós temos lá, diária, mas principalmente nessa que é a primeira da apresentação, vamos trocar informações, vamos trocar impressões, o que a gente já conhece da maioria desses atletas, porque temos que entender qual é a situação daquele jogador e entender a necessidade e o tempo que nós temos para recuperar isso, a necessidade do jogador em relação àquela participação. Então, em alguma situação, o treinador pode falar assim, não, eu posso deixá-lo com vocês aí 2, 3 dias, não me atrapalha tanto, eu tenho outros trabalhos para ir fazendo com o grupo nesse período. Mas a gente pode estar diante de uma situação que ele fala, não, eu preciso que esse jogador esteja já à disposição treinando amanhã, eu não tenho tempo para perder nesse momento. Então, essa decisão, a gente passa a melhor informação para a comissão técnica e, baseado nisso, nós tomamos uma decisão baseado nisso. É claro que existem condições médicas que são impeditivas de se continuar naquela situação. Olha, se o atleta teve uma lesão muscular, ele vai precisar de 3 semanas parado, a nossa competição começa antes disso, nós não temos tempo para recuperar, infelizmente ele vai ser desconvocado. Existem outras situações. Não, esse atleta teve uma pequena lesão, em uma semana nós conseguimos recuperá-lo para começar a treinar, então nós perderíamos ali uma semana, nossa competição só começa talvez daqui a 3, 4 semanas, então nós vamos entender, junto com a comissão técnica e com o setor de preparação física e fisiologia, o que isso impacta em perda de condição física, até que ponto nós podemos aceitar essa perda, esse afastamento, né, do treinamento junto com os outros atletas, condicionando ele de outras maneiras, dentro da fisioterapia, de maneiras que talvez ele não vá ser comprometido pela lesão que ele apresenta, para que ele possa voltar o quanto antes. A nossa ideia é sempre devolver o atleta para o campo, que é o seu local, né, o seu habitat natural, para que ele possa, o mais rápido possível, estar desenvolvendo suas atividades normalmente. Então, a gente não quer que o atleta fique lá dentro da fisioterapia fazendo tratamento, dentro da academia fazendo tratamento. Nós só fazemos isso quando isso é fundamental. Mas assim que nós observamos qualquer tipo de melhora, aí nós traçamos juntamente com o Fábio, juntamente o guia auxiliando, juntamente com o pessoal da parte técnica, o que nós já podemos introduzir de trabalho, respeitando a condição, né, da lesão daquele atleta, mas o que ele já pode começar a fazer para que ele não perca tanto e quando ele possa voltar, ele esteja na sua melhor condição para ser aproveitado pelo treinador. Perfeito. O Gui, eu acho que aproveitando ainda essa parte de avaliação, eu acho que seria muito interessante a gente colocar aquela reunião que nós tivemos na Copa América para solucionar algumas avaliações que a gente iria fazer. Não, a gente tinha uma gama de avaliações para fazer, até o Rodrigo, todos nós participamos disso, e que a gente chegou a uma conclusão que seria melhor. Eu acho que vale a pena, como uma parte prática, uma coisa bem legal para ser exposta para o pessoal. Você fala no início ali das nossas reuniões e a tomada de decisão para o treinamento do atleta. Para a gente, qual a avaliação que a gente ia fazer?
quais avaliações nós iríamos fazer. Você lembra que tinha várias avaliações, nós resolvemos fazer algumas, e por que a gente ia fazer aquelas lá, e qual que foi o objetivo, o nosso raciocínio para aquilo, né? E eu achei que foi muito produtivo nesse sentido, né? De se cortar uma quantidade maior de avaliações pelo tempo que a gente tinha para poder trabalhar. Um pouquinho, Sasaki, até para o Gui, para dar um pouco de argumento para o Gui, eu acho, Gui, que o ponto interessante disso que o Sasaki está querendo colocar é para que as pessoas entendam. Nessa avaliação inicial que ela é feita, vamos citar o caso da Copa América, que foi a nossa última competição. Nós tínhamos um tempo, nós estávamos dentro da granja, onde nós temos toda a melhor estrutura que nós precisamos para avaliar e identificar essas situações. Então, você vai falar das avaliações, mas as avaliações foram feitas para que, primeiro, nós detectássemos a condição específica daquele atleta. Segundo, para que nós traçássemos um processo, um projeto de readequação daqueles atletas, corrigíssemos alterações que existiam para dois objetivos: melhorar a performance e, segundo, que é o que entra um pouco na minha área, que é prevenir o risco de lesões. Então, dentro dessas avaliações, são esses dois focos, principalmente. O Gui vai explicar um pouquinho quais foram as avaliações, o que foi feito, mas eu acho que a gente tem esses dois objetivos, não só de prevenção de lesão, mas também de melhora de performance. Sim. Então, no início, né, na Copa América, ali principalmente na granja, nós temos uma estrutura fantástica que a gente pode fazer qualquer tipo de avaliação, ou a maioria das avaliações físicas ali no atleta. Então, o que a gente pensou? A gente, no início, pensou em avaliar, principalmente, desequilíbrios musculares que esse atleta pudesse apresentar, associada às queixas e às observações que tínhamos prévias dos números desses atletas. Nós poderíamos fazer, por exemplo, baropodometria do atleta, dinâmica, poderíamos fazer a análise cinemática tridimensional, ali, a filmagem do atleta em movimento, realizar movimentos sobre a plataforma de força. A gente poderia obter dados bem complexos, mas isso ia gastar um tempo muito grande. Então, a gente focou principalmente naqueles principais desequilíbrios que acometem os jogadores de futebol e também na principal musculatura que é acometida com lesões, que é a musculatura, por exemplo, do posterior de coxa. Então, a gente fez algumas avaliações direcionadas para identificar desequilíbrios e fraquezas musculares nessa região, né, no caso aí voltado para estratégia de prevenção e tentar não só prevenir, né, que é uma palavra, até eu acho que prevenção de lesões é uma palavra bem difícil de ser aplicada no esporte de alto rendimento. Talvez a gente atenuar ou tentar minimizar um possível acometimento, mas também com algumas correções de desequilíbrio, você também melhora a performance. O atleta, só dele deixar de sentir uma dor, e o Sasaki é um mestre nisso aí, só do atleta deixar de sentir uma dor, porque ele tem um reequilíbrio na musculatura ou na própria região pélvica, onde o Sasaki tem um conhecimento mais profundo, já ele diminuir essa dor, e isso por si só aumenta o desempenho dele. Ele não percebeu uma dor, ele pode ter um aumento de desempenho. Então, nós realizamos algumas avaliações, como, por exemplo, o teste nórdico, para verificar desequilíbrios na musculatura posterior de coxa. Com a eletromiografia, a gente tinha uma estrutura de passar essa informação muito rápido para a comissão técnica, porque é um teste um pouco mais demorado, e a eletromiografia por si só também é um pouco controversa em termos do resultado, mas a gente tinha um staff bom ali, um rapaz que nos ajudou também nesse processo para passar essa informação rápida, e alguns outros testes também para identificar os níveis de força desses atletas. A gente realizou alguns testes para detectar, por exemplo, tentar identificar a potência ótima de treinamento desse atleta, ou a velocidade ótima de treinamento, ou seja, aquela velocidade de contração de movimento, que o atleta teria maiores benefícios num exercício de musculação e não teria tanto dano muscular decorrente daquele exercício. Então, seria achar uma carga que a gente iria ter maior desempenho de potência, maior desempenho na curva de força e velocidade, e não ter um dano muscular exacerbado. Por quê? Porque esse atleta, na sequência, não poderia ter tantas dores musculares, ele tem que treinar para que a comissão técnica consiga ajustar a equipe da melhor forma possível. Então, ao mesmo tempo que você pensa numa avaliação física de desempenho, você tem que pensar que ela não pode promover dores musculares no atleta, ela não pode atrapalhar, de alguma forma, esse atleta a realizar a sua principal função, que é treinar e jogar o futebol. Então, foi mais ou menos ali o nosso raciocínio. E nessas avaliações, nós identificamos alguns atletas que fugiram da curva, né? E aí nós criamos algumas estratégias
que alguns atletas ficaram mais direcionados com a fisioterapia, e o Sasaki fez juntamente com os outros fisioterapeutas, o Caio, o Guilherme, fizeram o Rafa também, fizeram um trabalho aí, nesse início, ali no período, nós tivemos 2 semanas de treinamento, exemplar de reequilíbrio muscular desses atletas, que fez com que eles aumentassem a performance. E aí os outros que não tinham desequilíbrios consideráveis ou déficits de força consideráveis, a gente trouxe mais para a parte da preparação física, que é a parte ali do Fábio, realizando o treinamento de uma forma que ele pudesse ter melhor desempenho, melhor produção de força, sem necessariamente ter danos e, consequentemente, possa treinar. Eu acho que foi mais ou menos isso ali no início, em nossas reuniões ali, eu gosto sempre de ressaltar que é o tempo todo, é o doutor, eu estou fazendo um teste de potência no atleta de salto, o doutor está do lado, observando o teste, ajudando, o Sasaki ali, às vezes, está fazendo um teste fisioterápico, eu estou olhando, vendo o que está acontecendo, ele já fala alguma coisa no meio do teste. Essa conexão humana que a gente tem entre os profissionais da comissão técnica, ela é fundamental. A gente é o tempo todo brincando um com o outro, né? A gente tem muitas brincadeiras, porque somos amigos, mas a gente, nesse contexto, a gente troca muita informação nas reuniões e ali nas avaliações. Então, é bem conectado essa informação, essa interdisciplinaridade da comissão. Bom, voltei, Gui. Opa, graças a Deus, Fábio, porque eu não tenho essa eloquência. Demorou, hein? Quebrei a cabeça aqui, o que eu fiz? Desliga e liga tudo de novo. Essa é a solução para a tecnologia. Tá da tomada e põe de novo para ver o que acontece. Funcionou, sempre funciona, né? E no que diz respeito, voltar o que o Gui falou dessas avaliações, o mais importante para a preparação física foi o respeito à individualidade biológica, né? Você consegue determinar cargas individuais de trabalho e que você, com certeza, vai acabar desenvolvendo potência. Isso foi o grande aprendizado que eu tive com essa avaliação que o Guilherme idealizou no squat, no agachamento, né? Então, com isso, nós conseguimos individualizar cargas de trabalho para desenvolvimento de potência nesses atletas, que não gerasse, como o Gui mesmo afirmou, um desconforto, dores musculares agudas, intensas, que não deixasse que o atleta não participasse dos treinos com bola. Onde nós paramos? Paramos aonde? Alguém me informa ou não? Acho que a gente pode falar um pouquinho, e principalmente colocar o Sasaki aí no processo de recuperação, Fábio, ali no início, ali, que a gente pega os atletas em estado de fadiga, ou depois que avaliamos, e nas convocações curtas nós focamos muito na recuperação desses atletas, as estratégias que a gente utiliza. Gui, importante, Sasaki, até porque muitos desses atletas, eu vejo, principalmente pós-janta, ou até pela manhã, eles correm para a fisioterapia para fazer a sua botinha de drenagem linfática, para fazer um acompanhamento mais específico no que diz respeito principalmente à recuperação. Nos dá mais informações, Sasaki, por favor. Eu acho que nós conseguimos montar um sistema, tanto de avaliação como de tratamento para esses atletas. Eles se sentem muito bem após, na verdade, nós utilizamos liberação miofascial, as botas de compressão, exercícios que o Ricardo, como o Fábio, adoram participar com a gente nesse trabalho, que seriam a parte de mobilidade e ativação. Quer dizer, esses 4 tópicos, nesse primeiro período, desse retorno, desse primeiro contato com os atletas, é muito importante, tanto para o sentido da avaliação do que a gente viu, e para poder dar condições para esse atleta poder treinar. Nós colocamos algumas coisas, Fábio, sobre o problema de sono dos atletas, fuso, e o que foi colocado para a gente poder fazer e melhorar. A Andrea falou sobre isso, que eu acho que são coisas também que são muito importantes desse período, é o sono, a alimentação e esse trabalho de recuperação. E aí, para o dia seguinte, o Gui reavaliar esse atleta e saber se ele tem condições ou não de voltar a estar treinando junto com você e com o Tite. Esse é o capítulo importantíssimo no que diz respeito à fisiologia do exercício e treinamento esportivo no futebol. Quer dizer, primeiro, o diagnóstico se esse atleta já está recuperado ou não para a próxima sessão de treinamento. E segundo, qual é o método de recuperação mais eficiente? Eu discuto muito isso com o Guilherme,
e o que existe na literatura nos dias atuais e o que é evidência e o que não é evidência ainda, né? Mesmo assim, nós continuamos utilizando o gelo pós-treinamento para quem precisa, a banheira de gelo com temperatura entre 11, 12 a 18 graus Celsius, para quem se adapta facilmente a essa crioterapia, assim como o Sasaki disse, ao martelinho, quer dizer, a liberação miofacial, as botinhas de compressão, e o que é mais importante, o que é evidência, a alimentação, que a Andrea propõe um cardápio para que ele se recupere mais rápido, e o sono. Para isso, uma higiene, para uma qualidade do sono melhor, que a gente sabe que é difícil. Mas vamos falar sobre o monitoramento de todas as sessões de treinamento, que aí fica a cargo do Guilherme, principalmente, né? Como o Guilherme monitora as sessões de treinamento? Vamos lá, Gui. Bom, hoje toda a sessão de treinamento que os atletas participam, sessões no campo, né, com bola, a gente utiliza os dispositivos de GPS e acelerômetro, é um aparelhinho que os atletas utilizam num colete, muita gente já viu aí na televisão, quando os jogadores indevidamente retiram a camisa para comemorar um gol, ou no final do jogo, quando trocam as camisas. Então, o pessoal já viu, e a gente utiliza esse aparelho para rastrear os deslocamentos desse atleta durante as sessões de treinamento. Então, e também a gente mede isso, a gente é colocado, né, na literatura, que é uma forma de medir a carga externa e a carga interna. Eu também costumo muito falar, né, já é falado também, a carga, o que ele fez e a resposta fisiológica que esse atleta tem. Então, a carga externa, essas medidas de GPS, o quanto ele correu, a distância, o número de sprints, a gente mede em todos os treinos, e a carga interna, a gente monitora a resposta fisiológica da frequência cardíaca, também em todos os treinos, e pós-treino a gente faz novamente as escalas psicométricas com esses atletas para que ele avalie a sua fadiga perante aquela situação de treinamento. Essas ferramentas, elas nos municiam de informações que permitem a gente tentar, de alguma forma, caracterizar os treinos da comissão técnica. Então, a comissão técnica, ela cria alguns treinos, né, que algumas vezes eles se repetem, a gente consegue caracterizar cada tipo de treino. E dentro desses treinos, o atleta também começa a ter alguns padrões. Então, com o passar do tempo, à medida que se repetem esses treinos, a gente consegue observar, aí com essa medida de carga externa, se o deslocamento foi igual ou não foi, por que ele foi igual, porque ele não foi. Se ele foi muito acima do esperado, a gente tem expectativa que o atleta possa estar um pouco mais fadigado, ou ele está extremamente treinado, né, ele está num estado de treinamento muito elevado, por isso que ele fez. Aí entra informações da comissão técnica com a parte técnico-tática, talvez ele foi colocado numa posição tática que o fez com que ele fizesse mais ações, e por isso ele fez maior número de ações, não necessariamente porque estava mais cansado, ou porque tinha melhor performance. Então a gente faz a interpretação dessa carga externa, da resposta fisiológica, para tentar observar se o atleta está dentro do padrão, se ele saiu e por que ele saiu. E aí entra todo o departamento médico discutindo. Foi por fadiga, ele precisa recuperar mais, foi só, a comissão técnica vai nos ajudar com informações, foi só adaptações táticas e técnicas, e aí a gente chega num senso comum para criar nossas estratégias aí de recuperação e o Fábio, no caso, de desenvolvimento físico do atleta. É uma ferramenta interessantíssima, nova, e que, por vezes, na minha visão, nós temos que coletar cada vez mais dados para ter interpretações cada vez melhores. Eu não quero polemizar aqui, mas por vezes me incomoda o fisiologista ou qualquer membro da comissão técnica chegar a dizer para você, olha, tem que percorrer no máximo 3.000 metros essa sessão de treinamento. Por favor, né? Não podemos ser tão específicos assim. Até porque existem outros fatores a serem levados em consideração. E nós não podemos atrapalhar ou interromper o trabalho do treinador, né? O mais importante, o carro-chefe, quem comanda é o trabalho do treinador. Nós podemos opinar, por vezes, e ajudar no direcionamento do trabalho, mas não dar tempo necessário ou carga ou volume necessário de trabalho. Isso, na minha visão, não nos compete. Nós temos que, sim, coletar cada vez mais dados. Eu ouvi uma informação uma vez de um fisiologista dizendo o seguinte, nós não podemos metrificar o futebol. Tem a sua razão. Então, por favor, cuidado, porque é uma ferramenta nova,
de grande utilidade, mas as interpretações têm que ser feitas com certa calma. Bom, e a partir daí nós temos que passar todas as informações médicas, fisioterápicas, fisiológicas, físicas, a toda a comissão técnica. Eles têm que saber o que está acontecendo. E a nossa comissão técnica partilha muito dessa filosofia de multi-interdisciplinar. E o Tite, assim como seus auxiliares, gostam de saber o que se passou em cada sessão de treinamento e para que se possa planificar a próxima sessão. E nós passamos tudo o que está acontecendo com os atletas ao treinador. Ele tem que saber. Essa informação, ela é muito valiosa e ela não pode ser estanque. Ela não é de minha propriedade ou da doutora André, do doutor Rodrigo, ou do Sasaki, ou do Guilherme. Essa informação é nossa e deve, e ela é aqui na seleção, sempre compartilhada. E mais uma vez, por último ponto, os ajustes nutricionais nas refeições. Por vezes, tem que ser feito algum ajuste, Andréia? Ou aquele cardápio pré-determinado é seguido até o final? Não, Fábio, a gente planeja, né, o cardápio, mas sempre tem, é tudo muito dinâmico, né? Então, a gente está sempre atento à necessidade de ter esses ajustes, principalmente quando a gente fala num torneio mais longo, né? Então, durante a Copa do Mundo, isso foi bem frequente, os ajustes tinham que ser feitos quase que diários, porque a gente tem um período muito longo, né, de convocação. Então, sem dúvida, a gente planeja, tenta pensar em tudo, tenta antecipar o que vai acontecer, mas a carga de treino, são vários fatores que vão influenciar para que a gente possa e tenha que fazer os ajustes não só de alimentação, mas também de suplementação, né? Então, alguns atletas, a gente iniciar uma suplementação, ou outros que a gente acha que precisa reduzir um pouco em certo momento, enfim, ocorrem lesões, ocorrem sempre mudanças que a gente tem que estar atento para estar ali sempre para fazer o que for necessário de modificação no momento, né? Vou aproveitar, Ricardo, para nós passarmos para a nossa última etapa, a etapa 4, que é o pós-competição. E antes disso, Alice, a sua pergunta está aqui e será feita agora à doutora Andréia. Uhum. Em tempos de Covid, quais as precauções alimentares necessárias no âmbito dos profissionais do esporte? A gente está fazendo, né? A gente tem um protocolo, inclusive da CBF, o Rodrigo falou um pouco já sobre essa questão do Covid, a preocupação que a gente está tendo, o guia médico que foi feito pelo Dr. Pagura, que está sendo usado não só pelas seleções, mas no Campeonato Brasileiro, e a gente tem toda a preocupação, os cuidados de distanciamento, uso de máscara, a gente já tem seleções que estão utilizando a granja, então a gente modificou toda a Granja Comari, refeitório, então tem um distanciamento entre, né, entre as pessoas, para que a gente reduza, principalmente no momento da refeição em que as pessoas estão sem máscara, a gente reduz a possibilidade de contágio. Então, como o Rodrigo falou, a gente vai testar os atletas, vamos testar funcionários, os funcionários que estão em contato direto com os atletas e com os alimentos, vão estar protegidos, usando máscara, face shield, vão ser testados antes. Então, há todo um mapa e um documento que a gente fez e está ainda avaliando tudo que vai ser necessário para que a gente faça uma convocação com segurança, né? Então, para que a gente minimize ao máximo a possibilidade de contágio, a gente está dentro de uma pandemia, né? Então está acontecendo e os atletas vêm de locais diferentes na Europa. Temos membros da comissão que também vêm de locais diferentes, outros estão no Brasil em estados diferentes, e a gente sabe que cada região está em um momento da doença. Então, atenção máxima, cuidado máximo para que a gente minimize tudo isso. E cuidado, sim, sem dúvida nenhuma,
principalmente durante o momento da refeição, que é o momento que a gente está sem usar a máscara, né? Então, ótima pergunta. É um momento totalmente diferente que a gente vai viver agora. Bom, obrigado, Andréia. A respeito da nossa última etapa, a etapa pós-convocação. Quando nós chegamos aqui, a Seleção Brasileira, para o dia a dia, em 2016, eu fiquei me perguntando, nós recebemos os atletas dos clubes e os devolvemos sem informação alguma aos clubes. Eu preciso, de alguma forma, aproximar a CBF dos clubes, principalmente esses clubes europeus, que por vezes nos enxergavam até como, entre aspas, inimigos. Por quê? Porque nós usávamos o atleta deles, os devolvíamos e não informávamos nada, absolutamente nada a respeito do que ocorreu com eles. A partir daí, nós criamos um relatório com informações extremamente importantes para o clube de origem, para o Manchester City, para o Liverpool, para o Paris Saint-Germain, para a Juventus de Turim, e que eles pudessem utilizar. Só que esse relatório teria que chegar ao clube antes do atleta. E aí, junto com o Guilherme, com o Rodrigo, com o Sasaki e a Andréia, nós criamos um relatório pormenorizado de tudo o que aconteceu com esse atleta durante todo o período que ele esteve conosco. Isso foi de muita valia. Eu, Guilherme, nós recebemos muitos elogios dos profissionais desses clubes europeus e até dos profissionais dos clubes aqui do Brasil. Eu me lembro que uma vez o Martin Boucher, que foi o Head of Performance do Paris Saint-Germain, falou que nós éramos a única seleção em que, antes do atleta chegar de volta ao Paris Saint-Germain, o relatório de tudo que o atleta havia feito conosco já estava em posse deles. Além disso, se um atleta se lesiona no último jogo, no jogo de terça-feira à noite na Seleção Brasileira, Rodrigo, qual é o seu primeiro passo? Bom, quando existe uma situação como essa, muitas vezes nós não teremos tempo de fazer uma avaliação por imagem, uma avaliação mais detalhada, porque logo após o jogo, o atleta normalmente já tem voo, já tem uma logística toda marcada para retornar ao seu clube. Claro que depende da gravidade que nós estamos falando, né? Estamos imaginando uma lesão ortopédica sem uma gravidade maior, do ponto de vista da integridade física do atleta, mas vamos imaginar uma lesão muscular, por exemplo. Então, nós vamos fazer um exame físico bem feito e vamos, no primeiro ponto, entrar em contato com o médico, o departamento médico do clube, para informar, olha, o atleta está voltando, nós não teremos condições de passar um diagnóstico mais preciso por uma questão de logística, o atleta ainda já está a caminho de volta para o país que ele joga, e nós não teremos condições de aqui onde nós estamos agora, fazer exames de imagem. Mas a gente passa isso tudo por escrito, né? Depois, obviamente, de já ter feito o primeiro atendimento, ter medicado o atleta, né? Mas é o contato com o departamento médico que é o ponto crucial, porque nós precisamos sempre lembrar, e eu acho que isso é um mantra que nós temos aqui na seleção, que é o jogador, ele é do clube, ele está cedido à seleção brasileira para prestar seus serviços, né? Mas ele vai voltar para o clube. Então, nós temos que ter todo o cuidado de munir o clube com todas as informações, com tudo que está acontecendo, para que, quando nós tivermos um problema lá na frente também, exista aquela via de mão dupla. Nós possamos também pedir para o clube informações, e sempre que isso acontece, você cria um vínculo de confiança, de troca de informações, e também os dois lados saem ganhando. Legal, Rodrigo. E gostaria até de discutir com vocês, todos nós aqui, que nós sempre conversamos sobre o que aconteceu nesse período convocatório, né? O que nós podemos melhorar, isso é importante, né? E é um aprendizado diário. Algum de vocês tem alguma lembrança do que nós fizemos e mudamos, alteramos ou não? Gostaria de abrir para todos vocês agora. Ô, Fábio, complementando aqui essa última pergunta que você me fez, e entrando um pouco nessa sua pergunta, eu acho que anteriormente, né, antes da comissão técnica do Tite chegar, eu já estava, o trabalho ele também era feito, né, com esses princípios, mas talvez
existisse uma informalidade maior nesse ponto. Então, atualmente, nós organizamos melhor essas informações, criamos relatórios que são feitos e enviados para os clubes, né, de uma forma mais oficial. Então, eu falei, a primeira coisa que eu faço é falar com o departamento médico, mas, junto com isso, nós providenciamos, né, logo lá no próprio vestiário, finalizamos as informações e mandamos, naquele momento mesmo, para o clube, todo o histórico do jogador nesse período que ele ficou conosco. Então, você faz a parte da preparação física, o Sasaki entrega o que foi feito da parte da fisioterapia, eu entrego a parte que foi feita da parte do departamento médico, o Gui da fisiologia, quando tem alguma necessidade, a Andréia passa sobre o que foi feito de suplementação, do que foi adaptado ou adequado, para que o atleta, como você falou, quando o atleta chega lá, a comissão técnica já teve tempo de interpretar isso, porque no dia seguinte ele já vai chegar e já vai começar a treinar. Provavelmente ele vai ter jogo na sua equipe poucos dias depois. Então, todas essas informações serão muito úteis. E é o mínimo que a gente pode fazer. Então, acho que essa organização, ela ficou muito bacana, né? Um outro ponto que eu acho que nós evoluímos muito, isso trouxe uma melhoria na nossa maneira de trabalhar, são essas reuniões diárias. Antigamente existem essas reuniões diárias, mas antes eu acho que elas eram mais fechadas do ponto de vista do núcleo duro ali da comissão técnica, que é o treinador, seus auxiliares diretos, talvez os analistas de desempenho. Atualmente na comissão técnica nós temos uma reunião um pouco mais ampla, onde eu participo também, e isso é importante porque eu posso passar um feedback de uma queixa, de uma dor que o atleta teve na véspera, aquele atleta que o fuso horário ainda não se adaptou bem, que está alimentando mal. Então isso tudo serve de dado, de informação, para que, na hora que você vai traçar o planejamento de trabalho físico, para que quando os auxiliares do Tite forem programar junto com ele o treino técnico, tenham todas essas informações para que a gente tenha esse atleta sob controle. Uma vez eu estava num seminário muito interessante, se não me engano você estava comigo, Fábio, um desses seminários que nós tivemos sobre futebol, se não me engano foi o de Barcelona, e teve um palestrante que falou qual que o maior erro que existe, ou a maior dificuldade que existe numa comissão técnica, o que causa os maiores problemas. E cada um foi com uma resposta mais complexa que tem, e ele fez um trabalho com várias equipes da Europa para poder entender, e a resposta dele foi super simples: informação. A informação, ou a falta da informação, é o maior problema que existe no gerenciamento de um grupo como esse. Porque são muitas disciplinas, são muitas áreas, são muitos profissionais, cada um mais capacitado que o outro, mas não adianta. Se a informação da preparação física ela não chega para o fisiologista, não chega para o médico, não chega... quando eu digo assim, a minha também não chega para você, não chega para o Sasaki, não chega para a Andréia, nós temos um conhecimento que fica fechado comigo. Eu não agrego naquela formação e naquele trabalho que é feito. Por isso é que eu entendo que esse seminário é muito interessante, a gente coloca dessa equipe interdisciplinar, porque a informação bem controlada, bem passada e bem analisada é a chave de sucesso de uma equipe. Concordo plenamente, Rodrigo, mas concordo em gênero, número e grau, e nós estamos cada vez mais tentando melhorar a qualidade da informação e a apresentação dessa informação para todos os membros da comissão técnica, e vejo também essas reuniões que nós fazemos regularmente, seja com todos os membros da comissão técnica, seja só com o departamento médico, mas de suma importância para que você possa chegar mais perto de um resultado favorável. Não é isso que vai determinar se você vai ganhar ou perder, mas com certeza o caminho pode ficar mais curto. Bom, talvez não seja isso, Fábio, que vai determinar se a gente vai ganhar, mas talvez a falta disso seria um determinante para poder começar a perder. Eu acho que é por aí. Verdade, verdade. Toda razão. Alguém mais? Alguma coisa? Quer fazer alguma abordagem sobre tudo que nós discutimos até agora? Não, Fábio, eu acho que esse momento, né, de avaliar tudo que ocorreu durante a convocação é onde a gente checa também o que deu certo e o que não deu certo, né? A gente está sempre tentando inovar para variar o cardápio, não só em relação à palatabilidade mesmo, mas em relação ao que o alimento pode ajudar o atleta, alimentos com propriedades anti-inflamatórias. Então, a gente tem, inclusive,
mais uma chefe de cozinha que vem com receitas que inovam, né, e que procuram sempre incluir esse tipo de alimento de uma forma que mantenha-se palatável. E no pós-convocação é onde a gente discute, vê o que deu certo, o que não deu certo a gente tira, o que deu a gente manteve, e sempre tentando inovar e melhorar novos suplementos, mas é fundamental essa conversa pós-convocação, onde a gente avalia o que foi feito e tenta sempre crescer junto, né? Eu acho que é fantástico. Ótimo, muito legal, muito importante dessa discussão. Vejam como é enriquecedora quando você aproxima médico, nutrólogo, fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, né? Quantas ideias saem, como a gente pode interagir entre nós, como é importante a participação da informação, o fluxo dessa informação, e não só ficar dentro desse departamento médico, mas sim ir ao treinador, aos seus auxiliares técnicos. Mais uma vez, o que o Rodrigo falou, eu partilho totalmente, a Andréia também, o Sasaki, o Guilherme. O mais importante é a informação e que ela não fique, ela não é de posse de ninguém, ela é nossa, ela é da seleção brasileira, ela é de toda a comissão técnica e ela também é do atleta. Muitas vezes eu vejo lá na fisioterapia com o Sasaki, com o Caio, com o Rafa, ou com o Guilherme, ou com o Gui, fisiologista, os atletas perguntando a eles: o que é isso? Por que eu tenho que fazer isso? Quanto eu corri, Gui? Quanto eu corri em alta intensidade? Qual é o meu percentual de gordura? Não podemos esquecer também que o atleta evoluiu muito nesse aspecto, né? Existe até o fato de um atleta, só para brincar aqui com o Rodrigo, perguntando de quantos tera era a ressonância que ele ia fazer. Não quero falar o nome desse atleta, mas se ele estiver nos assistindo, ele vai saber quem é. Que é uma pessoa maravilhosa, né? Então, olha onde vai o conhecimento do atleta. Alguma participação mais? Vamos às perguntas? Fábio, eu acho que é importante comentar que a gente fala muito da informação e eu concordo em gênero, número e grau, com tudo que vocês falaram. Mas a informação ela é importante, mas vem lá do início da sua fala, que é o que a comissão técnica prega muito, que acaba ela dissipando para todas as áreas, que é a gestão humanizada. Ela traz uma tranquilidade nessa interpretação da informação e não gera aspectos de problemas em compartilhar, vamos dizer assim, né? Compartilhar e interpretar de forma conjunta. Eu acho que parte muito dessa gestão humanizada, pregada muito pela comissão técnica, isso acaba vindo para a nossa área física, médica, e facilita essa nossa comunhão de informação e uma melhor interpretação, né? Verdade. Então, chegou a hora de responder as perguntas que recebemos dos participantes que estão aqui com a gente. Então, vamos à primeira pergunta. Pablo Oliveira pergunta: quais métricas para o monitoramento das cargas de trabalho são mais interessantes? Gui, é contigo. Pablo, desculpa. Pablo, isso. Oi, Pablo. Essa pergunta é bem interessante. Eu vejo que tem diversas métricas, né? Como eu expliquei, de carga externa, o que o atleta faz, né? No treino, a gente consegue medir, e a resposta fisiológica. Um pouco antes, eu acho que é importante entender, o Fábio comentou da novidade do GPS, é entender se aquilo que você faz gera respostas fisiológicas que você espera, né? E identificar isso, né? E aí você pode utilizar as ferramentas para isso. Hoje a gente tem algumas variáveis que eu vejo que são mais interessantes para um determinado tipo de treino e outras para outro. Por exemplo, a gente utiliza muito as acelerações, desacelerações do GPS e juntamente com a frequência cardíaca quando o atleta, ou quando a gente quer caracterizar uma sessão de treino em campo reduzido, que vai ter mais situações de aceleração, desaceleração e uma resposta maior da frequência cardíaca, que seria, por exemplo, esses treinos intervalados de alta intensidade, os famosos HIIT, né? Então, o campo reduzido é um tipo de HIIT que você pode medir a frequência cardíaca para caracterizar esse tipo de treino, e também as acelerações e acelerações. Um campo maior, você pode ali olhar um pouco mais as variáveis de alta velocidade, que vão ter maior associação com uma demanda muscular, com uma demanda ou a alta demanda de frenagem após ações de alta velocidade,
vão ter uma demanda muscular maior para o atleta, então você pode direcionar seu olhar para esse tipo de dado. Então, eu vejo que depende muito, é difícil eu falar, essa A, B e C são as melhores, né? Depende da ferramenta que você tem em mãos, com a ferramenta, se ela é precisa, robusta, ela é reprodutível, você consegue interpretar aquela informação com qualidade no seu treinamento. É esse meu olhar perante aos dados que a gente coleta. Rodrigo, Gabriel Barreiro pergunta: é realmente possível realizar um trabalho interdisciplinar ou são sempre multidisciplinares? Não, o trabalho, ele não pode ser só multidisciplinar, né? Multidisciplinar significa que nós temos várias disciplinas trabalhando naquele jogador. Se a gente voltar um pouquinho no que eu falei ali no último comentário, a grande diferença é a informação não ficar só dentro daquela disciplina, dentro daquele setor. Então, de pouco adianta se eu e os médicos que estão trabalhando comigo, nós discutimos a fundo o caso, se eu não levo essa informação adiante, se eu não escuto a informação da fisioterapia, se eu não discuto isso com o nutricionista, se eu não vou discutir isso com o guia fisiologista, na hora que a gente vai traçar ali aquele nicho de trabalho, com você que vai fazer o trabalho físico, com a comissão técnica para eles poderem entender. Então, essa interdisciplinaridade significa exatamente essa interação entre as disciplinas, entre as áreas. Isso daí tem que existir. Eu falei muito daquilo ali, depois eu acho que todo mundo concordou muito, você também concordou. E aí, Fábio, eu vou entrar num assunto talvez um pouquinho ainda mais profundo, mas que ele é muito sensível. Não adianta também, gente, só ter informação. Não adianta também só ter muita informação. Tem que ter a informação precisa e de qualidade, porque quem trabalha no meio do futebol sabe como é que isso funciona. Não adianta eu ter muita coisa para levar para uma reunião com a comissão técnica. Se for uma coisa muito técnica, as pessoas vão absorver pouco daquilo ali. Não adianta o Gui chegar lá cheio de gráfico, cheio de quadro, cheio de número, que aquilo ali vai confundir, às vezes, mais do que vai ajudar. Então, é a precisão da informação, é a qualidade da informação, sabendo aquilo que é importante o outro entender. Isso não é tão simples, às vezes, no futebol, porque são muitas variáveis, são muitas facetas que a gente vive ali no dia a dia. Às vezes, como a gente entra, né, cada vez a gente está mais especializado numa coisa, para a gente aquilo que se torna tão óbvio para outra pessoa pode ser uma coisa muito distante. Então, é entender a língua do grupo, entender o que eles vão assimilar, captar e tentar passar essa informação de uma maneira interdisciplinar, de uma maneira clara, transparente e que possa ser útil para o outro. Você me fez lembrar, Rodrigo, a frase de um fisiologista britânico chamado Chris Burns, que ele fala: muita informação pode atrapalhar. Cuidado. Sem dúvida. Eu acho que a gente falou muito disso, por isso que eu achei importante voltar um pouquinho. Não que a informação não seja importante, mas ela tem que saber ser passada, o momento certo de passar. Né? E isso aí, Fábio, a gente aprende com a experiência. Não adianta ir no livro e ler, porque não é simples. É verdade. Agora, Sasaki, o Angel Assis, ele faz a seguinte pergunta: é verdade ou mito que os jogadores não podem ficar praticando exercícios após os treinos por recomendação do departamento médico? Não, isso vamos para um mito, né, Fábio? Vamos jogar assim como um mito? Ou então deixar o Rodrigo pegar uma dessa e mandar parar, fazer os exercícios. Eu acho que cai muito, Fábio, que é a mesma coisa que o pessoal coloca com relação a eu quero que o cara vá correr apenas 3.000 metros naquele treino. Se ele passar disso, ele não vai poder manter a sua atividade ou ele não vai poder continuar o seu trabalho. Não, infelizmente isso daí, o cara não tem que fazer atividade depois que ele terminou alguma coisa, é um mito. E a gente sabe hoje que a maioria dos atletas, eles procuram fazer algum complemento, sempre com a nossa supervisão, tá? Mas eles têm que estar voltados para um trabalho de prevenção. Eu acho que a atividade ela é importante, o cara vai fazer depois, mas dentro de um contexto onde, de novo, a informação circule, porque senão aquilo pode ser muito porque o preparador físico não entendia que ele estava complementando com aquilo. Então, ele pode fazer muita coisa, eu acho que eles hoje em dia procuram, né, eles saem do treino, querem fazer um complemento, querem fazer uma coisa ou outra, mas, de novo, volta à história da informação, a gente cai sempre na mesma história. É importante a gente todos estarmos alinhados com essa informação para poder orientar o que é mais adequado para ele naquele momento.
Eu me lembro a história de um atleta só, né? Eu acho que essas histórias são interessantes para ilustrar, de um atleta que nós tínhamos, até isso foi no clube, mas era um atleta de seleção brasileira, que estava voltando de uma lesão, ele estava começando a treinar e ele tinha tido uma lesão, uma fratura por estresse na tíbia, estava se recuperando, só que ele queria se condicionar muito, porque ele queria impressionar o treinador, que ele ia voltar bem, ele começou a correr à noite no asfalto. Ele voltou até a lesão, ele teve outra fratura por estresse. Eu falei, como você estava tão bem? Ah, doutor, eu saía perto de casa toda noite, eu ficava correndo mais 2, 3, 5 quilômetros ali, porque eu queria recuperar melhor minha condição física. Então, ou seja, a informação, quando não chega, se ela for feita de uma maneira errada, complica, né? Ótima, Rodrigo. Ótima lembrança essa, hein? Que dor de cabeça. Para essa pergunta do Rogel, eu faço uma crítica a nós, preparadores físicos e fisiologistas. Né? Por vezes, não pode chutar depois do treino, senão vai lesionar. Não pode bater falta. Pode, né? Pode bater falta, pode treinar falta, né? Pode fazer um pouco de finalização. Você só precisa quantificar as cargas de trabalho para que você não exagere. Por exemplo, você bate de chapa o tempo todo, né? E pode ficar com dor do adutor se ele exagerar na quantidade de faltas que ele vai fazer. Agora, não é que não pode, tudo pode, desde que bem equilibrado, desde que bem quantificado. E aí vale da experiência dos profissionais que estão atuando. Tanto que essa, hipoteticamente, pode até ser uma das causas pelo sumiço de batedores de falta do futebol brasileiro. Você observa que existem poucos gols de falta no Campeonato Brasileiro. Eu venho discutindo isso com vários profissionais colegas e até membros de comissão técnica. Então, por vezes pode ser verdade, viu, Angel? Mas a maioria das vezes é mito. Nós aqui não limitamos que os atletas façam complementos pós-treinamento. Bom, e a última pergunta para a Andréia, para a Patrícia Poeta. Qual é a maior diferença no tratamento de lesões do futebol masculino para o futebol feminino? Essa vem para você, Andréia, que também tem grande experiência no futebol feminino. Uma ótima pergunta, né? A gente tem grandes diferenças, principalmente estatística, né? De algumas lesões são mais frequentes no futebol feminino do que no futebol masculino. Então, a gente tem aí alguns exemplos, a gente sabe que é mais comum ter concussão, que é a lesão, né, o trauma na cabeça, é mais comum até mesmo a lesão de ligamento cruzado anterior, daí o Rodrigo depois pode até explanar melhor, pela angulação mesmo, né, do membro inferior da atleta ser mais comum. Então, a gente tem uma grande diferença estatística das lesões que mais acontecem num grupo ou em outro. Mas acaba que, assim, o tratamento, né, a gente vai tratar ali a lesão e não é tão diferente assim. A gente tem sempre que individualizar, sem dúvida, se preocupar com o global, né, dessa recuperação, como a gente falou aí durante toda essa explicação que a gente deu do trabalho que é feito. O trabalho com o feminino vai ser semelhante, a gente precisa ter toda essa preocupação envolvida, a fisiologia, a fisioterapia, todos envolvidos para que a recuperação das atletas seja a melhor possível. A gente tem, sim, um fator genético, né, que vai interferir também, de massa muscular, frouxidão ligamentar também é mais comum em mulher, então muitas vezes é mais comum um certo tipo de lesão por conta disso. Acho que o Rodrigo pode, inclusive, complementar em relação às lesões de joelho, lesões mais ortopédicas, mas são questões que a gente tem que estar sempre atento, tanto no feminino quanto no masculino. São situações diferentes, né, André? A lesão, aparentemente, ela pode parecer a mesma, mas uma lesão ligamentar, por exemplo, de cruzado anterior, é muito mais frequente na mulher. Existem fatores associados, são coisas bem específicas, né? Mas existem fatores associados que justificam isso, fatores tanto mecânicos, quanto não só da anatomia, mas também da questão do tipo de tecido, dos hormônios que existem, a tríade da mulher atleta. Então, se a gente pega algumas patologias específicas, as fraturas por estresse, por exemplo, então a gente vê aí, em várias situações, uma incidência maior de atletas femininas lesionadas, dependendo do que a gente está abordando. Tem alguns estudos mais novos mostrando que a incidência, de maneira geral, ela é mais ou menos similar à incidência dos homens. Mas são estudos com um número de atletas pequeno, a gente precisaria de um número maior,
uma abordagem maior para a gente poder entender isso. Mas é importante a gente avaliar. Por exemplo, se você pega uma condropatia patelar ou uma dor da banda do trato tibial, e se você interpretar que, por exemplo, o que acontece na mulher, você vai ver, do ponto de vista biomecânico, que muitas vezes a mulher tem uma rotação de quadril diferente, ela pode ter uma ativação maior. Então, a biomecânica que gerou aquela lesão, ela é diferente na mulher do que no homem, por aspectos anatômicos. São situações bem específicas. Então, a abordagem, muitas vezes, ela pode ser diferente quando a gente trata os dois, né, as duas situações, as duas lesões. Antes de eu passar para o Ricardo para fazer o encerramento, eu gostaria de agradecer a todos vocês, meus grandes colegas de profissão, amigos, né, e que engrandece a mim. Vocês não têm ideia de como eu fico feliz de poder conversar sobre comissão técnica multi-interdisciplinar. Eu cresci aprendendo futebol dessa maneira, né? E quando encontrei com vocês dentro de uma seleção brasileira, fiquei muito feliz em todos participarem da mesma filosofia de trabalho. Então, obrigado a todos vocês, obrigado a todos que nos assistiram por quase 2 horas, de terem conhecimento de como funciona uma seleção brasileira, desde a sua pré-convocação até o final do seu jogo e a sua pós-convocação. Nós esperamos, falando em nome de todos vocês, esperamos ter atendido às expectativas de quem está nos ouvindo e estamos aqui abertos e prontos para atendê-los quando precisar. Ricardo, é com você. Fábio, pessoal, muito, muito obrigado. Que aula, foi excepcional, acho que muito conhecimento, muito aprendizado. Queria agradecer a todos vocês que participaram, a quem está assistindo. Quem tiver mais pergunta, por favor, pode encaminhar no nosso Instagram da CBF Academy, @CBF Academy, ou então diretamente aí no perfil dos nossos convidados, que nós vamos atender aí todas as demandas. Queria aproveitar também, pessoal, parabenizar aí aos profissionais de educação física pelo dia de hoje. Parabéns. E também aproveitar, já que temos vários interessados aí no conhecimento, para falar em primeira mão que já está aberto no site da CBF Academy o curso de fisioterapia no futebol. Já está com as inscrições lá, liberadas para quem quiser se inscrever. Você também pode entrar no site, conhecer e aprender mais sobre o CBF Academy Science, que é um novo projeto aí que traz artigos científicos de muita relevância para o nosso segmento, e todos eles já estão disponíveis no nosso site. Cada vez mais a gente vai estar enchendo lá de conhecimento, né? O nosso site para quem ainda não sabe, www.cbf.com.br/CBF Academy, e após aqui, quando finalizar, a gente vai mandar o link no e-mail de cada um de vocês. Queria agradecer aos nossos convidados mais uma vez por terem estado aqui compartilhando, e deixo aí um espaço para uma última mensagem, começando aí pelo Ricardo Sasaki, por favor. Olha, pessoal, eu tenho só a agradecer, foi muito bom encontrar, conviver com vocês. Eu parto sempre de uma frase que a convivência na seleção brasileira sempre traz aprendizado, mas não só aprendizado técnico, tá? A gente tem muito aprendizado de vida no dia a dia com vocês. São pessoas muito capacitadas e que têm um alto comprometimento no trabalho. Então, isso sempre gera muito lucro, muito ganho para a gente quando a gente está todo mundo junto. Muito obrigado novamente pelo convite e obrigado por ter deixado participar desse evento, que para mim foi sensacional. Muito obrigado. Obrigado, Xará. Passo a vez agora para o Rodrigo. Rodrigo, sua palavra de consideração. Eu só queria mais uma vez agradecer e parabenizar pela iniciativa. Foi muito bacana rever meus amigos, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que muitas vezes não fica tão visto pelas pessoas, e muitas pessoas têm essa curiosidade. Isso acaba estimulando as pessoas que gostam de ciência, que estão envolvidas nessas áreas, que trabalham no futebol, a se desenvolverem, a acreditarem que futebol também tem essa ciência. Isso aí é o que a gente procura fazer. Obrigado, Rodrigo. Gui, muito obrigado. Deixo a palavra agora com você.
Bom, eu gostaria de agradecer a todos o convite que me fizeram para participar dessa mesa, falar que também estou com muita saudade de trabalhar próximo, né, dos meus colegas que estão aqui, que para mim é um orgulho imenso trabalhar com todos eles e falar que eu aprendo, como o Sasaki disse, eu aprendo não só questões técnicas, mas questões que eu levo para a vida de relações humanas que nós temos no nosso dia a dia de trabalho. É muito bom trabalhar com todos vocês, com a comissão técnica, trabalhar na CBF. Então, só tenho a agradecer por esse momento de compartilhamento que nós tivemos e as pessoas também que participaram e mandaram mensagem no chat e contribuíram conosco nessa discussão. Então, só deixar meu agradecimento a todos. Muito obrigado, Gui. Doutora Andréia, a palavra é toda sua. Bom, eu que agradeço, né, a participação e, como eu falei, é um prazer muito grande estar nesse grupo, tenho muito orgulho também de fazer parte dessa equipe. Normalmente, eu divido com a Claudinha, né, que é da parte mais administrativa, mas somos as únicas mulheres que estivemos, inclusive, na Rússia. Então, a gente está representando muito bem, a gente é muito respeitada, enfim. Eu durante minha vida, né, a minha formação, quando eu fui fazer medicina esportiva, eu ouvi muito que o futebol não era lugar para mulher, e muito pelo contrário, né, eu acho que a gente tem o nosso espaço, a gente tem que mostrar qualidade, estar pela qualidade, independente no futebol feminino, no futebol masculino, e é uma equipe que valoriza muito o trabalho, o conhecimento, a dedicação. Então, acho que isso é o mais importante. Ter o trabalho reconhecido dá muita alegria para continuar trabalhando e seguir nesse grupo firme e forte. Muito obrigado, doutora. Fábio, para fechar, o microfone é todo seu. Depois eu dou os últimos recados. Um agradecimento aos meus colegas aqui presentes, que estivemos juntos aí. A saudade de estarmos todos juntos presencialmente é muito grande, mas vai passar. E só para deixar uma última frase que eu gosto de usar nas minhas aulas, uma frase do Jens Bangsbo, que é um fisiologista dinamarquês, que trabalhou em vários clubes da Europa, que ele diz: futebol não é ciência, mas a ciência pode, sim, melhorar o nível do futebol. Obrigado a todos. Muito legal, gente. Bom, mais uma vez aí em nome da CBF Academy, obrigado a todos. A gente está chegando aí ao final do CBF Academy Talks, além do jogo de hoje. Espero que esse debate tenha contribuído bastante para vocês conhecer ainda mais sobre ciências da saúde, trabalho interdisciplinar. Bom, pessoal, quem está vendo aí, por favor, conta para a gente o que vocês acharam lá no nosso Instagram e em breve esse vídeo vai estar disponível no nosso YouTube, para vocês poderem ver posteriormente. Um grande abraço e até o próximo dia 15/9, com mais um CBF Academy Talks, além do jogo, sobre planejamento de carreira. Valeu, pessoal!